Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para discorrermos mais um assunto da nossa lição. Hoje nós vamos estar falando da lição de número 6, 10 de maio de 2020. E antes de começar esta lição, esse comentário, quero parabenizar a todas as mães por esta data de hoje, domingo, 10 de maio, onde comemora-se o Dia das Mães. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus multiplique aí os seus anos de vida e faça de você essa mãe vitoriosa. Amém? Então, o assunto da nossa lição de hoje está condicionado ao seguinte tema: a condição dos gentios sem Deus. Tá? Então nós vamos falar sobre a condição dos gentios. E a palavra gentio, para quem não sabe, quer dizer gentes ou nações, tá bom? Então isso quer dizer gentio. Então todo o povo que não é judeu, ele é gentio, ou seja, ele não faz parte da nação de Israel, então ele faz parte de uma outra nação. Sendo assim, é uma nação gentílica, ou quer dizer gente. Então hoje vamos estudar sobre a condição desse povo. O texto áureo vai dizer: portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo eres trevas, eres gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então esse é o nosso texto áureo. Nós vamos aqui entender o primeiro ponto, tá bom? Lembrando que hoje eu vou falar apenas do primeiro ponto, deixando para nós discorrermos sobre o nosso segundo e terceiro ponto e o próximo ponto, tá bom? Então, o primeiro ponto da nossa lição diz assim: chamados incircuncisão. O que é o incircunciso? É todo homem de Israel, ou nascido em casa, ou comprado por dinheiro, como mandava Deus na lei da circuncisão, que não era circuncidado. Então, todo homem não circuncidado é chamado de incircunciso. Então, os gentios eram chamados de incircuncisão ou incircunciso. Os gentios, eles entram aqui em 5 privações citadas pelo apóstolo Paulo. A primeira é que eles estavam sem Cristo. A segunda é que eles estavam separados de Israel. A terceira é que eles estavam alienados da promessa. A quarta, sem esperança. E a quinta, sem Deus. Por isso, eles eram considerados como incircuncisos. Bom, primeiro subponto: o conceito de circuncisão. A palavra circuncisão, tanto no hebraico como no grego significa circuncidar ou cortar em forma de círculo, certo? Ou cortar em volta. Então, o que é circuncisão? Primeiro, era uma cirurgia feita no órgão genital masculino, onde a glande, certo? A glande do pênis, ou seja, do órgão masculino do homem, essa pele que cobre, era feita uma circunferência em forma cirúrgica e removida essa pele. Então essa glande do órgão genital ficava exposta. Então ali, essa cirurgia, ela era chamada de circuncisão, visto está sendo feito de forma circular, ou como diz a palavra, cortar em volta, tá bom? Quem deu esse sinal? De onde veio essa circuncisão? Quando a gente lê o capítulo 17 de Gênesis, onde apareceu a primeira referência sobre circuncisão, Deus dando a Abraão
A Bíblia vai dizer no versículo 10 do capítulo 7, diz assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim, disse Deus, entre mim e vós. Então, quem deu a circuncisão? Deus. Quando nós lemos no versículo 11, a gente vai entender que a circuncisão era um sinal de uma aliança. O versículo 10 vai dizer que era uma aliança. O versículo 11 diz assim: e circuncidareis a carne do prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre vós. Então toda aliança tinha uma palavra, toda aliança tinha um selo ou sinal, e a circuncisão era o sinal da aliança que Abraão estava fechando com Deus, ou Deus com Abraão. Quando nós lemos no versículo 12 do capítulo 17, nós vamos observar que diz assim: o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo homem nas vossas gerações, nascido em casa e comprado por dinheiro. O que eu aprendo aqui, que a circuncisão, além de ser dada por Deus, um sinal de uma aliança, ou selo de uma aliança, de um acordo, era também, mostra como era feito, que era cortado em forma cirúrgica, circular. O versículo 12 vai dizer que é no 8º dia de nascimento, tá bom? No 8º dia de nascimento. E uma pergunta: somente quem tinha 8 meses de nascido, ou melhor, 8 dias? Não, o adulto, Abraão, seus servos eram adultos. No capítulo 5 de Josué, quando a gente observa também Deus mandando Josué circuncidar todo macho, e todos eles já estavam adultos, ou seja, a circuncisão ela é a partir do 8º dia de nascido, mas ela segue aí até uma fase adulta, tá bom? Quando nós lemos o versículo 12, diz assim: o filho, certo? E diz assim: nascido também em casa e comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro comprado por dinheiro. O que a circuncisão está dizendo? A circuncisão, ela está apontando para a graça de Deus, certo? Ela está apontando para a graça de Deus. Por quê? Porque está falando que tanto o filho, que é uma referência aos judeus, tanto que é nascido em casa, como o escravo que é comprado por dinheiro, eles podiam ser circuncidados porque eles estavam sendo incluídos dentro da aliança. Isso falava do apontamento futuro da circuncisão, que abrangia toda a graça, como vamos falar mais adiante. O versículo 14 do capítulo 17 vai dizer assim: o homem incircunciso, ou seja, que não for circuncidado, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, vai dizer que ele tem que ser exterminado do meio do povo. Diz assim: quebrou a minha aliança. Então, quando alguém não era circuncidado, ele estava fora da aliança, ele estava excluso do plano do compromisso com Deus. A gente vai entender ainda sobre essa circuncisão, tá? Que ela tem todo um direcionamento para Cristo, como vamos entender daqui a pouquinho mais adiante. Então esse aqui é o nosso primeiro subponto dessa lição dentro do primeiro ponto.